A grande maioria dos amigurumis vai começar com um anel mágico. Na receita, ele vem escrito assim: a primeira carreira, e vem a abreviação anel mágico e depois quantos pontos você vai colocar dentro desse anel mágico. Para começar o anel mágico, você vai segurar o fio com o dedão indicador, você vai passar o fio por trás de 2 dedos e trazer ele para frente de novo, formando um X. Aqui no meio do X, eu vou segurar com o dedão e eu vou passar o fio que vem do novelo por trás dos meus dedos e por enquanto eu vou segurar ele com o meu dedo mindinho para ter mais estabilidade nesse fio aqui. Agora eu vou inserir a minha agulha por baixo desse primeiro fio e vou posicionar a minha agulha em cima do segundo fio. Nota que o ganchinho da minha agulha ele tá apontado para baixo. Então, com a ajuda desse ganchinho, eu vou passar o segundo fio por baixo do primeiro. Quando eu voltar para a posição original, eu vou formar essa argola aqui na minha agulha. Agora, com esse laço na minha agulha, eu vou voltar aqui no dorso da minha mão. Eu vou pegar esse fio que vem do novelo, ó. Eu vou passar a minha agulha e vou laçar esse fio com a ajuda do gancho e vou passar esse fio por dentro daquele primeiro laço. Aqui eu vou segurar um pouco com o dedo para deixar esse nó um pouquinho mais firme, tá? E aqui tá pronto o meu anel mágico. É interessante que esse nozinho inicial não fique nem muito apertado e nem muito folgado. Então agora você já sabe que toda vez que a sua receita pedir um anel mágico, é isso aqui que você tem que fazer. O ponto mais comum que a gente usa em amigurumi é o ponto baixo. Então, para a gente começar a fazer o ponto baixo, eu vou ajustar esse fio na minha agulha para esse laço ficar justo, ele não pode ficar nem frouxo e nem apertado. É mais comum que as receitas peçam de 6 a 8 pontos baixos dentro desse anel mágico. Você pode encontrar receitas que tenham outros números e aqui você pode colocar quantos pontos baixos você quiser ou você achar necessário. Para fazer o primeiro ponto baixo, eu vou ajustar o laço na minha agulha. Eu vou passar essa agulha por dentro do anel mágico e vou laçar o fio que vem do novelo. Ó, com a ajuda do ganchinho, eu vou lá, busco e trago aqui para frente. Agora eu tô com 2 laços na minha agulha. Tá? Então, novamente eu vou lá no fio que vem do novelo, eu laço e passo esse laço por dentro dos 2 laços que eu tinha antes. Aqui eu formei o primeiro ponto baixo. Quando você finalizar o ponto baixo, aqui em cima vai formar esse Vzinho, tá? É através desse Vzinho que a gente costuma contar os pontos baixos. Então, aqui eu finalizei o meu primeiro ponto e vou iniciar o segundo. Insiro a minha agulha dentro do anel mágico, eu busco o fio que vem do novelo, trago ele para frente e agora eu tenho 2 laços. Eu vou lá no fio do novelo de novo, laço ele e passo esse laço por dentro dos 2 laços iniciais. Finalizei então o meu segundo ponto baixo. Nota aqui que eu formei outro Vzinho na frente do primeiro. Eu vou repetir esses passos algumas vezes, bem devagarinho. Então aqui, coloquei a minha agulha dentro do anel, busquei o fio do novelo e trouxe para frente. Eu vou laçar de novo o fio do novelo e vou passar por dentro dos 2 laços que eu tinha na agulha. Aqui você já pode ver que eu fiz 3 pontos baixos. Quando eu comecei a fazer crochê, eu cometia basicamente 2 erros. O primeiro deles era apertar demais ou de menos esse fio, então fica um pouco difícil de buscar ele com agulha, ou às vezes ele fica frouxo demais e também dificulta porque o fio não vai encaixar no gancho da agulha. E o meu segundo erro era não posicionar esse ganchinho virado para baixo. Se você não posicionar o ganchinho para baixo, ele vai engatar. Você não vai conseguir passar ele por dentro dos laços iniciais. Então, se certifica de que você está posicionando esse ganchinho para baixo e que você está segurando o fio com uma tensão uniforme.
Eu alarguei aqui um pouco o laço que eu tinha na agulha para ajudar a não desfazer o meu trabalho. E agora chegou o momento da gente fechar esse anel mágico. Eu gosto de tirar esse fiozinho daqui, mas você pode deixar ele se quiser. Eu acredito que assim fica mais fácil. Com uma mão eu vou segurar os meus pontos baixos e com a outra eu vou puxar a ponta desse fio e eu vou deslizando esse fio por dentro dos pontos que eu teci. Eu não gosto de fechar esse anel mágico totalmente agora nesse primeiro momento, porque isso vai deixar esses pontos de base um pouco mais apertados e vai dificultar a minha segunda carreira. Eu vou colocar essa pontinha aqui para trás do trabalho para ela não me atrapalhar. E nota agora que eu finalizei o meu anel mágico e tenho aqui 6 pontos baixos. Eu vou chamar sempre os pontos da carreira anterior de pontos de base, que é onde a gente vai colocar os nossos novos pontos baixos. Vou ajustar o laço na minha agulha e agora a gente vai começar a fazer a segunda carreira. Lembra de deixar o teu laço não muito frouxo e também não muito apertado. Isso vai garantir pontos uniformes. Para essa segunda carreira, a minha receita está pedindo 6 aumentos. Mas o que é um aumento? Um aumento são 2 pontos no mesmo ponto de base. Dentro do anel mágico, a gente pode colocar quantos pontos a gente precisar, quantos pontos a gente quiser. Dentro dos pontos de base, a gente tem uma certa limitação. Então, a gente vai começar identificando os vizinhos dos pontos anteriores, tá? Olha bem a sua peça, identifica esses vizinhos e a gente vai inserir a nossa agulha por baixo desses 2 vizinhos. Como eu falei, esse primeiro ponto ele costuma ser um pouco mais apertado, tá? Então aqui eu passei a agulha por baixo das 2 alças. Isso aqui na verdade a gente chama de alça, tá? E eu vou fazer aqui um ponto baixo. Peguei o fio do novelo, trouxe para frente. Finalizo agora o ponto baixo. Aqui eu já tenho um ponto baixo em cima do meu primeiro ponto de base. Agora eu vou observar aonde foi que eu inseri a minha agulha para fazer esse último ponto e vou inserir a agulha no mesmo ponto de base. Coloco a minha agulha no mesmo ponto de base, busco o fio do novelo, trago ele para frente, laço o fio mais uma vez e finalizo o meu ponto baixo. Nesse primeiro momento é um pouco difícil de identificar os pontos, mas isso vai melhorar a partir de agora. Aqui eu consigo visualizar com clareza as 2 alças do meu próximo ponto de base. Eu vou inserir a agulha por baixo das 2 alças. Aqui eu deixei ela bem separadinha para visualizar melhor. Então, com a minha agulha, eu vou lá buscar o fio do novelo. Ó, vou trazer ele aqui pra frente. Vou dar uma puxadinha aqui pra ajustar o meu ponto. Lembrando que não precisa puxar com muita força. E agora eu vou finalizar esse ponto baixo. Você tá vendo esse vizinho que tá formando aqui na frente? Se você não conseguir visualizar o ponto de base, você pode inserir a sua agulha aqui na base desse vizinho. Para finalizar o segundo aumento, eu vou inserir a minha agulha nesse mesmo ponto de base, trago o fio para frente, busco o fio do novelo de novo e passo por dentro dos 2 laços. Aqui eu finalizei o meu segundo aumento da segunda carreira. No total eu vou ter 4 pontos na minha segunda carreira. Eu vou acelerar um pouquinho o terceiro aumento e vou mostrar para vocês como que a gente finaliza o anel mágico. Até aqui eu tenho 6 pontos baixos na minha segunda carreira e eu vou dar uma pausa para a gente fazer a finalização do anel mágico. Então eu vou alongar esse laço que está na minha agulha para que o meu trabalho não se desfaça e eu vou virar a nossa peça agora aqui do lado avesso. Eu vou segurar bem firme a nossa peça e com a outra mão eu vou puxar o fiozinho lá do início.
eu vou sentir o fio deslizando por dentro do anel mágico. E aqui agora ele está totalmente fechado. Você pode finalizar ele aqui e cortar mais ou menos essa distância da base, mas eu costumo fazer um nozinho antes de cortar esse fio. Para fazer esse nó, eu vou fazer como um nó qualquer, e para deixar esse nozinho bem perto dessa base, eu vou puxar o fio para um lado e a argola para o outro lado. Quando eu ver que o nozinho já está bem perto da peça e está bem firme, eu vou segurar o meu dedão em cima desse nozinho para o nozinho não escapar. E agora eu posso puxar o fio inicial. Você vai ver que o nozinho vai ficar muito próximo da base. Isso daqui é mais uma medida de segurança. E agora eu posso cortar a mesma distância da nossa base. Agora você pode colocar de volta a sua agulha no laço, ajustei já, e a gente vai seguir fazendo os nossos aumentos até o final da nossa volta. Aqui eu estou seguindo fazendo os aumentos e a gente vai usar todos os pontos de base que a gente teceu lá na primeira carreira. Como a gente colocou 6 pontos no anel mágico e a gente está fazendo um aumento para cada ponto de base, a gente vai finalizar essa carreira com 12 pontos baixos, que é esse número que fica entre parênteses no final da linha na nossa receita. A partir de agora é bem interessante a gente começar a marcar o primeiro ou o último ponto da nossa carreira. Como a gente está trabalhando com crochê circular, o início e o fim dessas carreiras não são tão claros quanto no crochê tradicional. Eu esqueci de colocar o marcador de carreira aqui por perto da mesa enquanto eu estava trabalhando, então vou usar esse fio mesmo do anel mágico para marcar o primeiro ponto da minha próxima carreira. Então eu vou inserir minha agulha no próximo ponto de base, passando por baixo das 2 alcinhas. Ó, aqui já não é mais tão difícil, e eu vou passar esse fiozinho aqui do centro para frente. Eu não vou fazer nenhum ponto, então eu vou só puxar esse fio até a ponta dele aparecer aqui na frente. Esse fio eu posso puxar ele de novo por aqui por trás e colocar ele na próxima carreira quando for necessário. Eu vou inclusive dar uma puxadinha aqui atrás para ele não ficar tão escondido e ficar mais aparente, para a gente não se confundir, tá? Então, olhando a minha peça de frente, eu vou poder identificar onde foi o último ponto da carreira anterior e onde eu vou colocar o meu primeiro ponto da próxima carreira. Para nossa terceira carreira, a gente vai fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento. Essa parte da receita normalmente vem entre parênteses, então lá vai estar escrito 1 PB, vírgula, 1 aumento, tudo entre parênteses, e em seguida o número de repetições dessa sequência. Antes de seguir para a próxima carreira, eu vou começar a contar os meus pontos de base para eu ter certeza de que eu finalizei a última volta com 12 pontos. No início é bom você sempre contar seus pontos de base, para não descobrir que você errou lá na frente e ter que desfazer todo o seu trabalho. Então agora eu volto com a minha agulha no laço, ajusto bem e vou fazer aqui no próximo ponto de base um ponto baixo, aqui onde eu coloquei o meu fiozinho. Eu vou passar a minha agulha por baixo das 2 alças, trago o linha para frente e finalizo um ponto baixo. Aqui o fiozinho está marcando o meu primeiro ponto. Seguindo agora a sequência que está no parênteses, a gente vai fazer um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, fiz o primeiro ponto e volto com a agulha no mesmo ponto de base. Agora eu vou precisar repetir essa mesma sequência por 6 vezes. Aqui vai me dar um total de 3 pontos na terceira carreira até o momento. Então, mais uma vez, eu vou fazer um ponto baixo e em seguida um aumento. No final da terceira carreira, então, eu vou finalizar com 18 pontos baixos, que é esse último número que está entre parênteses aqui no final da linha da receita. Eu vou acelerar o vídeo até a gente finalizar essa carreira.
Cheguei aqui na direção do meu último ponto antes do fiozinho, finalizando então a terceira carreira. Para a gente fazer a quarta carreira, eu vou primeiro tirar esse fiozinho daqui e vou passar ele para o primeiro ponto da carreira seguinte. Então eu vou vir aqui atrás, eu vou puxar o fio. E eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz anteriormente. Eu vou passar a agulha por baixo das duas alças do próximo ponto de base e trago esse fiozinho para frente. Não se preocupem que depois eu vou ensinar vocês como usar o marcador de carreira, no caso de quem tiver marcador de carreira e não gostar muito de usar o fiozinho. Então aqui eu tenho a primeira, segunda e terceira volta. Na quarta carreira, a gente vai fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, resultando então em 24 pontos. Finalizei meu segundo ponto baixo e agora eu vou fazer um aumento. Novamente, mais 2 pontos baixos, um ponto, 2 pontos baixos e um aumento. Aqui eu vou dar uma pausa e vou dar um zoom nessa imagem. Agora que a gente fez 2 pontos baixos e um aumento, a gente consegue ver com um pouco mais de clareza onde estão os pontos baixos e como fica o aumento aqui no nosso trabalho. Agora eu vou dar aquela aceleradinha no vídeo e a gente vai pular para o final da quarta carreira. A minha receita diz que no final dessa quarta carreira eu vou ter 24 pontos. Então, como eu falei, nem sempre você vai precisar contar, mas como você está começando, isso é muito importante para você não errar. Para nossa bolinha, então, a gente vai finalizar aqui com os aumentos, tá? E o próximo passo é a gente fazer ponto sobre ponto.